Que bom ver a Nereida aqui, gente. Que bom, né? Cadê ela? Estava ali agorinha. Saiu? Mas é muito bom, irmãos. Nós oramos pela Nereida e ela ficou na UTI tanto tempo. Por alguns momentos a gente chegou a pensar que o Senhor a levaria. E ela está aí, graças a Deus. Está aí, ó, a Nereida entrando aí, ó, andando. Ela só não teve coragem ainda de vir aqui dar o testemunho público de agradecimento, que ela disse que não vai ficar sem chorar, e chorando ela não fala. Mas nós louvamos a Deus, porque Ele fez um milagre, imenso milagre na vida da Nereida. Então, Deus seja louvado, Deus seja exaltado sempre. Vamos voltar a Gálatas, meus irmãos. Lembram de Gálatas? Pois é, abriu, quando nós paramos no livro de Gálatas, capítulo 3. Meus irmãos, é incrível como o mundo evolui e a gente desaprende. Inclusive nós que nos declaramos evangélicos, que por tantos anos fomos conhecidos como os Bíblias, aqueles do livro preto, né, que hoje não dá mais nem para falar isso, porque a Bíblia tem a cor do gosto do cliente. E é uma regra tão simples que a gente aprende no beabá da vida cristã. O Novo Testamento é a interpretação do Velho Testamento. O Velho Testamento vai ser seguido na ótica do Novo Testamento. Então, quando eu vejo igrejas ditas evangélicas pegando textos do Velho Testamento aleatoriamente, fazendo festa de tabernáculo, festa não sei de quê, botando quipá na cabeça, gente, meu Deus do céu, desaprendemos. O livro de Gálatas é um livro denso, curtinho, mas é denso, porque Paulo faz uma interpretação do Velho Testamento, especialmente da lei. Semana passada, falava com alguém que estava numa crise muito grande, porque encontrou um amigo, e o amigo deixara de ser evangélico para ser do sétimo dia. E aí o amigo defende o sétimo dia, mas com uma argumentação tão lógica que se você não tiver o Novo Testamento cai, é assim mesmo. E o pior é que as pessoas esquecem do Novo Testamento. E aí entram em crise, porque se eu não guardar o sábado, estou perdido. Não, você está perdido mesmo, sem sábado ou com sábado, porque está seguindo o erro. O erro é achar que a lei nos justifica diante de Deus. É o mesmo erro do catolicismo, de achar que as obras nos justificam diante de Deus. O erro é o mesmo. É a ideia de que Deus tem uma grande balança e bota num prato os pecados e no outro prato, e essa balança ainda é analógica, né? Porque se fosse digital não seria mais prato. Ainda é analógica. Então é como se Deus botasse todos os pecados num prato da balança, para o católico todas as boas obras no outro prato, e as boas obras vão pesar mais do que os pecados, porque você não sabe o peso de pecado. Se soubesse, você não acreditava nisso. O erro é o mesmo, achar que eu vou guardar o sábado, vou guardar a lei tal, a lei Y, e Deus vai botar tudo isso, a minha moralidade num prato e os pecados no outro. O erro é o mesmo. Erro de achar que a salvação, a justificação diante de Deus está em nós. A mensagem do livro de Gálatas é que a fé, e somente a fé, é suficiente para a salvação. Somos alcançados pela graça de Deus, não por obras da lei. O fim da lei diz literalmente
é Cristo. O cristão é justificado diante de Deus pela obra de Cristo na cruz, não por suas obras pessoais. As nossas boas obras são identificativas de que nós pertencemos a Jesus. Elas não são realizadas para nossa justificação, mas elas são realizadas por nós, por causa da nova natureza que está em nós, e esta nova natureza é produzida por Deus e não por nós. Então é Deus que produz em nós esse desejo e essa capacidade de realizar boas obras, e estas boas obras apontam para a graça e misericórdia de Deus e não para nós mesmos. Esse é o entendimento do Novo Testamento. O Evangelho de Deus é centrado em Cristo, é o Evangelho da graça, é o Evangelho da fé, na obra de Cristo na cruz do Calvário, nada mais, nada menos. O Evangelho nos faz viver uma vida de relação íntima com Deus, e esta relação retira de nós toda a hipocrisia. O Evangelho mostra que devemos estar preocupados em agradar a Deus e não a homens. Não vivemos de fachada, de aparência, porque Deus conhece o nosso interior. Nós nos identificamos com Cristo, e esta identificação diz da nossa identificação com Ele na morte e na ressurreição, demonstrada através do batismo. Quando nascemos de novo, Cristo passa a viver em nós. Nossas ações, nossas reações devem ser semelhantes a Cristo, não porque nós tenhamos capacidade de fazer isso, mas porque o Cristo em nós produz isso. Como nos dias da igreja na Galácia, muitos estão tentando retroceder, buscar um outro evangelho, alguma novidade, e essa novidade geralmente é centrada no homem, na sua capacidade. Daí a indagação de Paulo aos Gálatas: quem vos fascinou a retroceder? Paulo não entendia como é que aqueles crentes que começaram pela graça, salvos pela fé, agora estavam retrocedendo e tentando viver de novo a velha letra, a lei. O retroceder para Paulo era negar a fé em Cristo. E a fé em Cristo, entendida biblicamente, é a fé a Cristo. Crer em Cristo não é suficiente para a salvação, mas crer a Cristo sim. Crer a Cristo é dar crédito à sua palavra, é viver pela sua palavra. Paulo mostra que esta foi a fé de Abraão. Ele deu crédito à palavra de Deus e agiu conforme este crédito. Ele não tinha nada mais e nada menos do que a palavra somente do Senhor, e ele seguiu. De acordo com o ensino de Paulo, se você escolhe a lei para se justificar perante Deus, você está embaixo de maldição. Por quê? Porque para a lei é tudo ou nada. Não dá para você dizer: vou guardar o sábado e aí o resto fica para lá. É tudo ou nada. Se você escolher viver pela lei, vai ter que guardar todos os mandamentos, não basta guardar alguns. Pior é que a Bíblia diz que nenhum de nós, por mais santo, por mais culto, por mais capaz que seja, nenhum de nós é capaz de guardar toda a lei. Se tivesse um de nós capaz disto, esse um não precisaria da morte de Cristo Jesus. Jesus veio, Jesus foi à cruz exatamente porque nenhum de nós, de mim até o primeiro homem, de você até o primeiro homem, nenhum de nós foi capaz ou é capaz de guardar toda a lei. Por isso a Bíblia diz que todos nós estamos embaixo do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estamos aquém do padrão de Deus.
A lei foi dada exatamente para Deus dizer assim: olha, o meu padrão é esse, e você não vai chegar lá. Ou você depende da misericórdia, ou você depende da graça, ou vai estar perdido para sempre. Não basta você crer que Cristo veio, que Ele ama você, que Ele morreu na cruz. É preciso crer a Cristo, na palavra de Cristo. Qual então é o propósito da lei? Esta foi a indagação que Paulo fez no versículo 19 do capítulo 3 de Gálatas. Então eu peço que você abra a sua Bíblia e vamos concluir o capítulo 3 em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 19. Você que nos acompanha pela internet, pode localizar no seu navegador uma Bíblia e aí procurar o livro de Gálatas capítulo 3. O texto diz assim: logo, para que a lei foi acrescentada, ou foi dada, por causa das transgressões, até que, em nome de Jesus, preste atenção neste até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio dos anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Cristo, fosse dada aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio ou do tutor, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros, conforme a promessa. Voltando à indagação, qual o propósito da lei? Vamos encontrar algumas respostas no texto de Paulo que lemos. Primeiro, Paulo vai responder no verso 19: foi acrescentada ou foi dada a lei por causa das transgressões. Então, primeira resposta: a lei foi dada por Deus por causa das nossas transgressões. Antes da lei ser dada por Moisés, o povo, o homem, sempre pecou e sabia disso. Não era preciso a lei para que o homem soubesse que era pecador. Você pode voltar lá no início da criação, Caim e Abel. Veja que Caim mata o seu irmão, e ele sabia que isso era pecado. A prova é que Deus pronunciou julgamento sobre ele. Então era claro para ele que matar era pecado. Você pode chegar a José, lá no Egito. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, a resposta foi: como, pois, poderia eu pecar contra o meu Deus? Não havia lei escrita ainda, mas José já sabia que adultério era pecado. Ele foge da situação porque sabia disso. Mas a palavra que Paulo usa aqui, no verso 19, é transgressão.
não é a palavra pecado. A palavra transgressão aparece 7 vezes no Novo Testamento. E o sentido dela é muito mais específico do que a palavra pecado. Transgressão, dentro da ótica do Novo Testamento, é violação contra os limites claramente conhecidos. Então é assim, tem essa marcação aqui que diz assim: o seu limite é este. A transgressão é: eu sei que o meu limite é ali e eu vou além. A transgressão é: eu quebro o limite, eu passo do limite que é conhecido por mim. Então, quando Paulo diz que a lei foi dada por causa da transgressão, Paulo está dizendo assim: Deus deu a lei para que o homem soubesse exatamente qual era a sua condição, para que não houvesse dúvida. A palavra transgressão aparece, por exemplo, em 1 Timóteo 2,14, e ali diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja, Eva sabia da proibição de Deus, ela tinha clareza disso, mas ao ser sugerida por Satanás, ou induzida por Satanás, ela vai além. Ela sabia, mas vai além. A palavra aparece também em Romanos 4,15. Ali diz assim: porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Veja, onde não há lei, há pecado, mas transgressão não. Por quê? Porque a transgressão é a quebra de um limite conhecido. A lei vem dizer: o limite é este. Quando você vai além, você tem transgressão ou transgredido. Esse é o propósito. A lei veio para o homem perceber a sua transgressão. Ela fornece o padrão objetivo pelo qual Deus diz: eu vou medir as suas violações. Para que os pecadores saibam quão pecaminosos eles são, para que eles saibam qual é o padrão que Deus estabeleceu. Antes que a lei fosse dada, havia pecado, mas não transgressão. O homem não tinha a compreensão clara do padrão de Deus e, portanto, não tinha a compreensão clara do tamanho da sua falha, do seu erro. Romanos 3,20 diz assim: porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Veja, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Olha o erro. Paulo diz assim: pelas obras da lei, pela prática da lei, nenhuma pessoa será justificada diante de Deus. Por quê? Porque ele diz: pela lei, o que vem não é justificação, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei eu sei que o meu pecado é este específico. A lei torna a mim conhecido o meu pecado específico. Ela não deixa dúvida sobre o pecado, ela é objetiva. O homem, olhando a lei, ele pode mensurar o seu pecado. Então Deus nos dá a lei para nos fazer conscientes da nossa rebelião, do nosso erro, da nossa falha. Deus não nos deu a lei para nos tornar conscientes da desobediência, mas para que cada um de nós compreendesse o tamanho dela. No dia 2 de abril, ainda em Gálatas, eu preguei sobre o tema tudo ou nada. E naquela pregação estava mostrando exatamente o que Paulo explica sobre a prática da lei. Que Paulo dizia assim: se você escolhe a lei, é tudo. Se você sai da lei, é nada. Tudo ou nada, porque não dá para você escolher que mandamentos vai cumprir, porque a lei diz que você
ao escolher a lei, tem que cumprir todos os mandamentos, e ao falhar em um, a lei diz: você paga por todos, porque você fugiu do padrão, porque você não alcançou o objetivo, o padrão que Deus estabeleceu. Então a lei nada mais faz do que dizer: Gilvan, você é um miserável pecador e você só merece uma coisa: inferno. Você não merece nada mais do que isso, nada mais. Mas há um outro propósito na lei, e Paulo vai expor isso no verso 24. Ele diz: de modo que a lei se tornou nosso aio, ou nosso tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé, veja bem, a lei é dada como aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé, e não pela lei, fôssemos justificados. Todos vocês conhecem a figura do tutor, a figura do aio. O aio, literalmente, era uma pessoa adulta que conduzia, ou que era responsável por uma criança. Na época de Paulo, o aio, ou tutor, eram os servos que tinham confiança do patrão, do seu senhor, que viviam muito tempo com o seu senhor, e então o senhor entregava os seus filhos menores ao cuidado deste tutor, deste aio. A função do tutor era zelar pelo cuidado da criança, pelos ensinos e valores éticos e morais daquela criança. Mas os aios ou tutores, eles eram condutores temporários, provisórios. Eles não conduziam a criança para sempre, eles só atuavam até a maioridade da criança. Quando ele se tornou maior, acabou-se a figura do tutor, acabou-se a figura do aio, não há mais necessidade do aio. O comentarista Barclay diz a este respeito: ordinariamente tratava-se de um escravo velho e de confiança, de qualidades relevantes, que tinha vivido muitos anos na família. Estava a seu cargo o bem-estar moral do menino. Tinha a obrigação de cuidar para não cair em tentações ou perigos da vida e que adquirisse as qualidades essenciais do homem. Entre os seus deveres existia um particular: levar o menino à escola e trazê-lo diariamente. Nada tinha que ver com o ensino em si. Sua obrigação era levá-lo são e salvo à escola para entregá-lo a seu professor. A isto se dizia, Paulo, era a função da lei. Estava para conduzir o homem. A lei funciona como aio. Era levar o homem a Cristo, demonstrando que este homem, por si só, assim como a criança cuidada pelo tutor, não tem condições de guiar-se sozinho, de ir a Cristo. A lei está para dizer que o homem é absolutamente incapaz do padrão de Deus. Então ela mostra o nosso fracasso, a nossa incapacidade. Ela aponta para Cristo, ela diz que sem um Salvador eu estou perdido. A metáfora que Paulo usa tem dupla aplicação. Primeiro, o propósito da lei é mostrar nossa incapacidade. O propósito da lei é dizer que nenhum de nós pode salvar-se a si mesmo. A lei aponta para o nosso pecado. Ela não nos capacita para alcançar a Deus. Ela diz que nós não temos condições e precisamos de um Salvador. É como o tutor que acompanha a criança porque ela não tem condições de se conduzir sozinho. E aí eu abro um parênteses só para lembrar da nossa palestra de hoje de manhã, quando a Mônica falava aqui sobre as condições emocionais da criança. E esse parênteses é só para dizer que a sociedade de hoje tem
esquecido a função de tutor dos pais. A sociedade de hoje consegue o absurdo de dizer que uma criança tem a condição e a capacidade de escolher, por exemplo, o sexo que quer, que aparenta ter, ou aparente ter. A sociedade de hoje diz que a criança de 4, 5, 6 anos pode escolher se ela quer ser um menino ou uma menina. A sociedade de hoje diz que a criança tem condições de chamar o pai e dizer que ela quer isso e não aquilo, e o pai precisa acatar, porque senão o pai vai frustrar a criança. A sociedade de hoje diz que o pai não pode dar umas boas palmadas no moleque traquinas, porque ele vai ferir, machucar, ele vai frustrar a criança. Fechando parênteses, eu só queria lembrar a figura do tutor. Era um empregado de confiança, nem era o pai. Imagina você que é pai. Se você não fizer pelo menos o trabalho de um tutor, você deve ser demitido da função de pai ou mãe, porque você não serve. Fecho parênteses, volto aqui para a função da lei. Primeiro é mostrar nossa incapacidade. Segundo, é preciso entender que a comparação que Paulo faz diz que o papel do tutor é temporário, é provisório. O tutor age na incapacidade da criança, mas cessa a sua função na maioridade da criança. Preste bem atenção nisto. Quando chegamos a Cristo, nós não precisamos mais da lei, chegamos à maioridade. Em Cristo nós vamos andar e viver por fé. Nossas obras morais, sociais e éticas serão realizadas por Cristo em nós. Não serão fruto das nossas capacidades, mas resultado do Cristo em nós. Esta é a grande verdade que Paulo expressa em Atos 20 e 24, quando ele diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, a vida que eu agora vivo neste mundo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então preste bem atenção, você que se diz cristão, você que se diz seguidor de Cristo, você está declarando que em Cristo você alcança a maioridade. O tutor, a lei já cumpriu o seu papel. O papel foi apontar a Cristo e você chegou a Cristo, então você não necessita da lei. Pronto, engoliu? Então não se desvie, por favor, não saia daqui incrédulo, porque eu sei que você está dizendo assim: pastor, então não preciso da lei, posso fazer o que quiser. Batista tem dessas coisas, né? Porque não é predestinado, aí Batista tem dessas coisas assim: não, então já que é assim, salvação é eterna, não é? A gente faz o que dá na telha. Ô desgramado, desculpa, Jesus, me perdoe, minha mulher. Saiu. Meu irmão em Cristo Jesus, me perdoe por dizer isso, mas é que, se você pensa assim, você não entendeu o que é nascer de novo. Você não nasceu de novo. Lamento lhe dizer, você só está seguro pelas rédeas da igreja. No dia que você se vê fora das rédeas, você vai para a lama, porque a sua natureza não foi mudada. Quando a Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é apertada, não erre o caminho, meu irmão, não erre. Não erre. Veja bem, o que Paulo está mostrando, que a lei cumpre a sua função temporária, por isso mesmo, não tem mais domínio sobre nós. A minha chegada a Cristo é por fé, então eu vou andar e viver pela fé. Veja, versos 23 e 25 do texto que lemos:
Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. Veja bem, estamos embaixo da lei, guardados por ela, encerrados por ela, para a fé que se havia de manifestar. A fé se manifestou, Cristo veio, é a boa nova de salvação. Aí o verso 25 vai dizer assim: mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo da lei, debaixo do aio, debaixo do tutor. A fé representa o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação. Elas já foram reveladas, eu as abracei. Aí então eu vou dizer: eu não preciso mais viver pela lei. Repito, vou viver pecando? Não, absolutamente não. Mas eu vou viver sem o fardo da lei. Mas eu vou viver sem o peso da lei. Eu vou viver em obediência a Cristo e não à lei. E a minha obediência a Cristo não é uma questão de alguém mandar, de alguém ordenar. A minha obediência a Cristo é algo que Ele produz no meu coração. Se não fosse Ele, eu não seria obediente. Se não fosse Ele, eu não estaria na igreja. Se não fosse Ele, eu não estaria pregando o Evangelho. Por mim mesmo, eu não seria nada disso. Eu obedeço por amor. Eu obedeço porque Ele me capacita. Eu não tenho condições de obedecer. Então, quando eu obedeço, não é para que eu seja justificado. Quando eu obedeço, é para mostrar a minha identificação com Ele. Vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Mas não somos salvos por obras, mas somos salvos para obras. No primeiro século houve muitos problemas entre os cristãos, porque alguns não entenderam este fato. Eles continuavam com Cristo, mas queriam guardar a lei, insistindo nisto. E o primeiro concílio da igreja era por causa da circuncisão, achando que isso era marca. Paulo então aqui está corrigindo este erro. Hoje, infelizmente, muitas igrejas seguem o mesmo princípio. Não é mais a circuncisão, mas é o sábado, mas é isso, mas é aquilo. São parâmetros humanos para tentar dizer que se eu fizer isso, eu vou ter um modelo de cristão. Não, você vai ter um religioso que está fazendo algo porque a sua religião está obrigando. Mas se não tivesse acerca da religião, ele não faria. Por quê? Porque não nasceu de novo. Quem nasce de novo, nasce do Espírito, nasce de dentro. É mudança de intenção, é mudança de pensamento. Não precisa que ninguém mande. Quando eu vejo o crente, irmão, questionando: olha, pastor, mas isso aqui, mas aquilo ali. Pastor, mas o dízimo é do bruto, é do líquido, o dízimo é de 100, é de 200. Quando eu vejo isso, eu entendo que alguém não compreendeu a cruz do Calvário. Não compreendeu o amor de Cristo, não entendeu o tamanho do amor e também não entendeu a profundidade do seu próprio pecado. Como nós temos cristãos que querem achar jeitinho para viver uma vida mundana, para viver uma vida que não tem padrão com o cristianismo, que não se parece com Cristo. Os primeiros irmãos nossos no Novo Testamento são chamados de cristãos porque eles se pareciam com Jesus. Não era porque carregavam uma camisa: eu sou gospel. Não, eles nem tinham identificação em costa, em camisa, em tatuagem ou qualquer coisa parecida. Era o estilo de vida, era a maneira de viver, era a maneira de tratar as pessoas, era a maneira de agir, de reagir, era como eles viviam, que diziam: eles se parecem com Jesus. Não se pareciam com Moisés, não se pareciam com o povo judeu, se pareciam com o Cristo da cruz do Calvário.
Ah, irmão, você pode se parecer um bom batista, um bom presbiteriano, um bom assembleiano, mas se você não se parecer com Jesus, vai para o inferno do mesmo jeito. Porque a cruz de Cristo é que define quem é do Senhor ou não é do Senhor. Há muitas igrejas cometendo erros, misturando coisas certas com coisas erradas. Meu irmão, um ovo podre estraga todo o bolo. Não adianta você achar que, não, isso aqui é certo, mas aquilo é errado. Não, ou você tem todos os ovos bons no bolo, ou você perde o bolo inteiro. Não dá para ficar dando jeitinho com o Senhor. Algumas ensinam que a lei do sábado ainda está em vigor, guardam regras de alimentos, coma isso, não coma aquilo, se eu fizer isso mais aquilo, pula 3 ondas, ou qualquer coisa parecida. Meu irmão, pelo amor de Deus, pelo amor do... Entendam isso, o aio já cumpriu a sua função, a lei não contraria o Evangelho, ela complementa, porque ela aponta para o Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 4, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça decaíste. Quer se justificar pela lei? Quer achar que você é bom? Quer achar que você guarda isso, aquilo, assado? Veja o que a palavra de Deus está dizendo: separado você está de Cristo. Pode parecer com um judeu, mas não se parece com Jesus. Paulo declara o quadro temporário da lei, afirmando assim: até que viesse o descendente. Lembra que eu, quando li o texto, disse: atente para isso, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita. A lei está em vigor, até que, e o até que já aconteceu. No verso 16, ele identifica esse descendente com o Cristo, e a justificação diante de Deus se dá pela promessa feita a Abraão, que se cumpre em Cristo, conforme eu preguei aqui no dia 9 de abril, sobre o tema promessa não pacto. Pacto diz, há 2 lados, alguém cumpre um lado e o outro cumpre o outro. Promessa diz, não, o Senhor faz e eu recebo. Promessa não depende de 2, depende de um só. A minha salvação não depende de 2, depende de um só, daquele que foi à cruz, só dele e de ninguém mais. Se eu tivesse que cumprir uma parte na salvação, eu iria para o inferno, porque eu não sou capaz de cumprir. Você não é capaz de cumprir, nenhum de nós é capaz de cumprir. Irmãos, se olharmos a palavra do Senhor, quando fala de adultério, só para tomar um exemplo, esquecendo todo o resto, se tomarmos só a palavra de Jesus sobre adultério, e eu perguntasse aqui, quem nunca adulterou, eu duvido que o irmão levantasse a mão, porque se levantasse, o raio de Deus ia cair na sua cabeça. Só para dizer como nós somos incapazes de cumprir o outro lado, não é pacto, irmão, é promessa. A promessa de Deus feita a Abraão, cumpre-se em seu descendente, o Senhor Jesus, que se deu na cruz por nós. Nele e apenas nele são benditas todas as famílias da terra. O que você faz para receber a promessa? Recebe, só isso, apenas isso. É uma questão de fé, é uma questão de escolher ter uma vida em Cristo, ter uma relação e uma vida com uma pessoa, ou seguir regras. Há muita gente que chega para mim e diz assim: olha, pastor, quais são as regras da sua igreja? Quais são as regras? A gente pode fazer o quê? Meu irmão, isso ia parecer o Código Civil brasileiro. Todo dia a gente ia ter que fazer um aditivo, porque a coisa já não é mais do mesmo jeito. Não, você não entendeu, não é questão de regra, é questão de quem é que manda na sua vida, de quem é que controla a sua vida, de quem é a sua vida. É uma questão de relacionamento, é uma questão de uma relação com uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. O que fez o ladrão na cruz? Seguiu regras, foi batizado. O que ele fez?
apenas virou: lembra-te de mim. Era a regra, era a vida, a fé, a confiança naquele que estava na cruz. O que fez o carcereiro de Filipos, após ouvir o evangelho na prisão, e quando indagou o que faria para ser salvo, creu ele e toda a sua casa. O que fizeram os bereanos quando ouviram o evangelho pregado por Paulo, de sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Atos 17, 12. É uma questão apenas de entrega a um Cristo Jesus. É uma questão apenas de receber a promessa do Senhor. Vamos ouvir uma música. Profundo amor de Deus por nós, tão grande e imensurável, que enviou seu Filho aqui para dar-nos vida eterna. Tal foi a dor do meu Senhor, que o Pai virou-se para não ver que as feridas de Jesus torne em canções eternas. E foi pregado numa cruz, meu fardo em seus ombros. Envergonhada penso então na dor e nos escárnios. O meu pecado fez em cruz e condenou-lhe a morte. A cruz nos trouxe salvação, foi pago um alto preço. Jamais irei me gloriar, senão na cruz de Cristo, a fonte do mais puro amor está na cruz de Cristo. Tesouro igual não haverá, que está ao seu lado, e livre então o seguirei, pois Cristo deu-nos vida. Tesouro igual não haverá, que está sempre ao seu lado, e livre então o seguirei, pois Cristo deu-nos vida. E livre então o seguirei, pois Cristo deu a vida.
o que eu faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. E creu ele e toda a sua casa. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Ah, Senhor, eu guardo todos eles desde a minha meninice. E para ele saber que não era verdade, o Senhor toca só num ponto. O Senhor diz: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Um ponto só. E ele baixa a cabeça e sai. A lei que ele achava que guardava o reprovava. Jesus diz assim: vem e me segue. Não era lei, não eram regras, era uma pessoa. Ele baixa a cabeça e, ao invés de ir com Jesus, ele vai o caminho para distante de Jesus. Não é uma questão de regra, de lei, é uma questão de fé e confiança em Cristo Jesus. Você quer fazer isso hoje? Você quer dar a sua vida a Jesus e viver com Ele, para Ele, por Ele? E as regras, pastor? Deixe Jesus cuidar da sua vida e você vai ver que não precisa delas. Porque a lei do Senhor é plantada no coração daquele que crê. Você quer fazer isso? Quer dar a vida a Jesus hoje? Levanta a sua mão onde você está e dizendo: eu quero. Eu quero dar minha vida a Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu quero viver para Jesus. Eu quero ser conhecido como cristão. Não apenas como a gente conhece hoje, mas alguém que parece semelhante a Jesus. Tem alguém? Tem alguém que quer levantar a mão e dizer como aquele carcereiro fez, crer no Senhor? Alguém? Alguém hoje à noite? Deus abençoe. Vem cá. Meus irmãos, a Ana está fazendo a reconciliação dela. O Giovanni está acompanhando ela. Na verdade, ela está tão decidida que ela levantou e veio. Tem alguém mais que quer fazer a mesma coisa? Olha, igual a Ana, eu quero seguir a Jesus, eu quero viver para Jesus. Então, levanta aí, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Olha, eu não quero mais ficar assim. Eu não quero mais seguir o caminho do jeito que eu estou seguindo. Eu preciso de Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero que Ele produza em mim a capacidade que eu não tenho para viver como Ele quer que eu viva. Eu quero que Ele faça isso no meu coração, porque eu não tenho condições. Tem alguém? Mais alguém além da Ana? Levanta aí, vem aí do seu lugar para cá para orarmos por você. Mais alguém? Muito bem, eu vou deixar esse apelo com você, mas lembra que nem eu e nem você temos eternidade para fazer essa decisão. Vai chegar um momento que será tarde demais, então faz isso enquanto você pode fazer. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus a vida da Ana Marília. Vem para cá. Eu agradeço você que chegou aqui, agradeço os que assistiram conosco pela internet. Espero que a palavra de Deus tenha ficado no seu coração e que ela seja uma bênção para você durante essa semana. Obrigado, Deus, pela vida da Ana, obrigado pela reconciliação dela. Deus, que nós como igreja possamos ajudá-la na caminhada cristã. Deus, que a Tua palavra produza frutos na nossa vida e o fruto que agrade ao Senhor.
que saibamos dizer não para tanta coisa que se fala nos dias de hoje, que parece evangelho, mas não é evangelho. Que tenhamos a coragem de romper com situações que põem a salvação, a justificação diante do Senhor em nossas mãos e não na obra de Cristo Jesus. Que saibamos seguir o verdadeiro e simples e puro Evangelho de Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, e as consolações do seu Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar e com a oração silenciosa estamos despedidos. Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos.